Olá, meus irmãos, meus queridos, tudo na bênção? Tudo jóia por aí com vocês? Estão firmes aí? Que bom! Mais uma vez estamos aqui para juntos podermos estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor na nossa escola bíblica discipuladora. E hoje iniciaremos uma nova revista. A revista é esta aqui, pessoal. Consolidando Igrejas Saudáveis. Semana passada terminamos Espiritualidade e Adoração, uma bênção onde podemos nos edificar grandemente através das lições, e iniciaremos hoje uma série de novos estudos sobre a igreja. Os temas aqui propostos nessas 17 lições com certeza nos conduzirão conduzirão e edificarão as nossas vidas a respeito da comunidade cristã nessa sociedade tão relativizada que é chamada de pós-moderna. E nessa primeira lição nós veremos 3 pontos, os quais são: o primeiro, o que é igreja; o segundo, o nascimento da igreja e seu impacto; e o terceiro, a vida da igreja. O texto base para esta primeira lição se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Você pode estar lendo na sua casa esse capítulo e para compreender um pouco melhor, até porque são muitos versículos bíblicos que nós temos nessa lição e eu não vou ler todos para não tomar muito tempo. Eu quero apenas destacar 2, queridos. Se encontra no capítulo 2 de Atos, o versículo 46 e 47. Diz o seguinte: e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. O livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas, registra os primeiros e principais passos da igreja após morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. Portanto, examinar o desenvolvimento da fé cristã dos primeiros convertidos nos fará perceber como a igreja, guiada pelo Evangelho e estimulada pelo poder do Espírito Santo de Deus, é necessária àqueles que nos cercam. É fundamental termos a clareza do caminho que desenvolvemos, do caminho que devemos e desenvolvemos nos seguir como igreja do Senhor. Ok? O primeiro ponto, então, o que é igreja? Você sabe o que é igreja? De uma forma muito resumida, né? E de modo geral, igreja é o povo de Deus. Ela é formada por aqueles que são participantes do corpo de Cristo, que desfrutam das bênçãos da salvação. E você sabe relatar alguma característica da igreja, de uma igreja? Beleza, pois bem, eu quero aqui relatar algumas que a revistinha nos traz. Muito interessante. A igreja e suas características. A dedicação ao aprendizado é uma marca indiscutível da igreja. A comunhão é o que qualifica o relacionamento da igreja e dá razão ao termo irmãos. A oração é um privilégio cedido em Cristo à igreja. Por meio dele, através da oração, temos acesso ao Pai. O temor é uma marca na vida cristã. Os sinais se manifestam quando a igreja busca a Deus e confia nele. A generosidade é a marca de uma igreja responsável pelo bem-estar dos seus. O culto é a marca da unidade da igreja. E, por último, a adoração é a vida de uma igreja. Então, são algumas marcas, algumas características que a igreja precisa ter
para ela se tornar uma igreja irresistível, que é o tema da nossa lição. Pois bem, o termo igreja, como eu havia perguntado, você sabe o que significa? O termo igreja, ele origina-se do vocábulo grego ecclesia. Séculos antes, no Novo Testamento, esse termo era usado para referir-se a assembleias populares dos cidadãos gregos. E na versão do Antigo Testamento, conhecida ou chamada por Septuaginta, nas vezes que a palavra eclésia ela é usada para traduzir o termo em hebraico kahal, que significa convocar, indica a assembleia do povo ou assembleia jurídica, que você pode encontrar em Deuteronômios 9:10, 23:3, Juízes 21, 5 e 8, Miqueias 2:5 e 2 Crônicas 20, 13 e 15. É interessante ainda lembrar que no mesmo livro de 2 Crônicas, capítulo 6, 3, 32, 4, 13 e 17, esse termo também é usado para indicar a assembleia do povo, mas para adoração, de uma forma diferente. Nos evangelhos, a palavra eclésia aparece apenas no evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, e no capítulo 18 e 17. Agora, em Atos, aparece no capítulo 19, versículo 30 e 32, que refere-se a uma assembleia comum dos cidadãos. A maioria das ocorrências do termo no Novo Testamento estão nas cartas paulinas. Por exemplo, em Romanos 8, 29 e 30, refere-se à igreja como sendo uma comunidade dos eleitos de Deus, que foram chamados pelo Senhor, e esses que foram chamados atenderam a sua voz. Em Romanos 16:5, Filemão 2, refere-se a pequenos grupos, a pequenos grupos tipo nos lares. Em Gálatas 1, 22, 1 Crônicas 1, 2, 16, 19, refere-se a grupos maiores, que se reuniam em uma região, talvez, ou em algumas cidades. Agora, em Efésios 1, 22, faz menção ao corpo universal de Cristo, ou seja, para todos nós do mundo todo. Por fim, a palavra eclésia, ela deve ser vista como um conjunto daqueles que não apenas escolheram se juntar, mas que foram convocados a se apresentar. O interessante é lembrar que quando um soldado, quando um militar, ele é convocado a se apresentar, ele não pode ter desculpas, a não ser que seja algo da questão saúde, né? Diante disso, se não for isso, ele precisa se apresentar, ele precisa cumprir com a sua convocação. E nós somos chamados a isso, nós fomos convocados, não é verdade? Muito bom. O segundo ponto fala do nascimento da igreja e seu impacto. Jesus havia dito aos discípulos que edificaria a sua igreja. Mateus 16, 18. Essa promessa cumpriu-se lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, em Jerusalém, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre os discípulos. O legal de destacar dessa igreja primitiva, dessa comunidade cristã, é que a comunidade secular não compreendeu na época e nem compreende hoje o mover do Espírito Santo entre os seguidores de Jesus. Isso aconteceu lá e acontece em toda a história. Atos 2, de 5 a 13, você pode conferir. E em Atos 2, ainda 14 e 36, revela que a comunidade cristã dá testemunho vibrante e poderoso da morte e da ressurreição do Senhor. Pedro, ele não se calou.
ele foi cheio do Espírito Santo nesse momento e ele pregou. E sabe qual foi o resultado? Foi de 3.000 almas convertidas ao Senhor. Ou seja, a mensagem cristã exige a mudança de comportamento de quem deseja integrar-se a ela. Você pode comprovar isso em Atos 2, 37, 38. Diante dessa pergunta, ou da pergunta, o que faremos? O que fizeram para Pedro? Sabe o que Pedro respondeu? Arrependam-se e abandone os seus pecados. Não ficou apenas em arrepender-se, mas arrependam-se e abandonem os seus pecados. Arrependam-se e abandonem os seus pecados. Jesus está dizendo isso para você. Jesus está dizendo isso para mim. Nascia assim a igreja, com uma mensagem que tinha por base a morte e ressurreição de Cristo. O povo, ele era convocado, o povo era chamado a se apresentar e se arrepender. A igreja de Jerusalém experimentou pela ação poderosa e eficaz do Espírito Santo uma comoção de dentro para fora e não de fora para dentro. Infelizmente nós vemos hoje nessa nossa sociedade ou nessa nossa comunidade cristã relativizada, pós-moderna, algo desse tipo, de fora para dentro e não de dentro para fora. Precisamos ser como essa igreja foi irresistível, essa igreja que foi marcante, impactante. E o terceiro ponto fala a vida da igreja. Ao menos 3 aspectos definem a vida da igreja: seu aprendizado, a sua ação e a sua vida devocional. O seu aprendizado, Atos 2, 42, a parte A: perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja precisava ser fundamentada, ou precisava ter fundamentos doutrinários sólidos, tendo como única regra de fé a Bíblia, a Escritura Sagrada, a Palavra do Senhor. A igreja nascente, tomada pelo fervor, desejava ardentemente proclamar quem era Jesus. Os apóstolos tinham a responsabilidade no doutrinamento, no ensino consistente, que dava coerência, que equilibrava o fervor, a euforia com a coerência para ministrar o Evangelho ou as boas novas de Jesus. A igreja só se mantém viva se alimentar com a sã doutrina da palavra. É isso que ela nos ensina. Ação, a sua ação: perseveravam na comunhão e no partir do pão. Atos 2, 42, a parte B. Pela comunhão entre os irmãos, isso acontecia. Afinal, somos um corpo, né? Os cristãos primitivos reuniam-se para praticar a vida comunitária proposta pelo Evangelho. E essa comunhão foi tão profunda que chegou a se tornar tão famosa, ou foi ganhando uma fama tão interessante, que chamou a atenção, que chamou a admiração e a estima das pessoas que eram de fora. E essa marca, que era o amor entre os discípulos, incendiou a comunidade secular daquela época. Terceiro e último ponto, a sua vida devocional: perseveravam nas orações. Atos 2, 42, a parte C. A igreja primitiva dedicou-se intensamente e inteiramente à oração. A oração é o mais poderoso instrumento para manter a igreja viva. Vou te falar de novo. A oração é o mais poderoso instrumento para manter a igreja viva, em comunhão com o Senhor, vencendo as hostes do mal. Você está orando como igreja? Você, igreja, tem orado? Queridos, a igreja tem o poder de transformar a sociedade. Sabe quando? Quando ela se compreender
quando ela compreender o Evangelho e não a religiosidade. Quando ela entender que a adoração não é uma opção. E quando ela entender que o amor não é uma simples paixão. E que a comunhão não é um simples encontro. Igrejas irresistíveis. Precisamos ser uma igreja que as pessoas queiram estar, queiram fazer parte, que as pessoas queiram estar juntas, que as pessoas queiram se unir, que as pessoas queiram esse Cristo que nós temos para conosco. Precisamos ser uma igreja que ame uns aos outros, que sirva uns aos outros. Precisamos ser uma igreja modelo, para que as pessoas vejam esse amor em nós, para querer esse Jesus que está em nós. Deus abençoe sua vida, tenha uma semana de vitória. Leia Atos 2, completo 1 ou 2 vezes, mas leiam e busquem discernimento pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Um abraço.